Nós já vimos que no plano só existem duas situações possíveis para reta, tá? Eu digo duas porque tem lá o pessoal falar retas coincidentes, é uma terceira situação. Mas as retas coincidentes a gente interpreta como se fossem as mesmas retas, então tá? Ou as retas são a mesma reta, que eu vou ignorar isso aí, ou no plano, repare, atenção, no plano elas são paralelas, tá? Elas não têm ponto comum, ou elas são concorrentes, vão ter um único ponto comum. Só que quando elas são concorrentes, pode ocorrer um caso especial que é elas serem perpendiculares. O que isso significa? Que elas, além de serem concorrentes, se cruzarem em um único ponto, elas vão formar um ângulo reto. Na verdade, quando elas formam um ângulo reto, elas formam quatro, tá? Mas a gente diz que formou um ângulo reto. Então aqui, por exemplo, ó, se essas duas retas que estão aí representadas, eu vou chamar ó, a primeira de reta R, que vai ter a seguinte equação reduzida, e a segunda de reta S, que vai ter a seguinte equação reduzida. Se elas são perpendiculares, elas formam um ângulo reto. Elas formam um ângulo reto entre elas. Elas são perpendiculares, elas formam um ângulo reto entre elas. Elas também formam ângulos aqui com o eixo x, certo? Ó, essa aqui que eu estou chamando de reta R formou o ângulo alfa. Essa aqui que eu estou chamando de reta S formou o ângulo beta. Tá? Pronto. Não tem... M1 é tangente de alfa, M2 é tangente de beta, mas deixemos isso para depois. O que tem de interessante quando elas formam um ângulo reto? Bom, além de formar um triângulo retângulo, que a gente tem várias propriedades, como por exemplo o teorema de Pitágoras, né? Eu também posso afirmar analiticamente que quando eu multiplico os coeficientes angulares, sempre em caso de retas perpendiculares, esse produto vai ser menos 1. Simples assim. E aí, se eu tenho uma reta, né? Suponha que eu tenho a reta M1 e eu queira calcular a reta S. Bom, se eu tenho a reta R, então eu já sei o valor de M1. Por esta equação aqui, ó, eu sei que o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Vai ser menos 1 dividido por M1. Pronto. Isso aí facilita você encontrar retas perpendiculares. Só que cuidado, a reta R aqui, ó, ela é perpendicular à reta S. Isto aqui me dá apenas uma propriedade do coeficiente angular da reta perpendicular, ela não me dá a reta inteira, tá? Porque perpendicular à reta R existem infinitas outras retas, todas elas paralelas à reta S, tá? Então não basta você achar o coeficiente angular, precisa de mais alguma informação para você achar a reta inteira. Porém, esta informação aqui já facilita muita coisa, já adianta muito a minha vida. Ok? E aí, não sei se vocês se interessam muito, mas eu vou demonstrar, ou tentar pelo menos, sem passar vergonha, esta propriedade que está aí. Ó. Vamos lá? Por que eu posso afirmar? Por que eu posso afirmar? Ó, em relação à reta S aqui, o ângulo que ela forma com o eixo x é o beta. Em relação à reta R aqui, ó, o ângulo que ela forma com o eixo x é o alfa, tá bom? Tangente de alfa, lembrando que o coeficiente angular de uma reta é a tangente desse ângulo aqui que ela forma com o eixo x. Então, tangente de alfa vai ser ali o que a gente chamou de M1, por exemplo, e a tangente de beta vai ser o que a gente chamou de M2. Só para ficar claro, o cara não precisa... Bom, e por que eu posso garantir que tangente de alfa, ou seja, M1 vezes M2, tangente de alfa vezes tangente de beta, M1 vezes M2, vai dar menos 1? Vamos lá, isso aí não é tão fácil assim. Mas reparem, formaram um ângulo reto. Ótimo. O que interessa desse ângulo reto aí vai ser mais relevante pelo seguinte fato. Se vocês lembram lá da geometria euclidiana, se vocês lembram, se vocês viram, se não viram, fiquem sabendo agora.
todo triângulo, todo triângulo, tá? E eu estou considerando esse triângulo aqui que elas formam com o eixo X, ok? Estou considerando este triângulo aí. Todo triângulo, dentro dele, a soma dos ângulos internos, em qualquer triângulo na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180 graus. Correto? Então, se eu somar alfa, mais esse ângulo de 90, mais esse outro ângulo aqui, ó, vai dar 180. Só que repare, aqui eu tenho um ângulo raso, ó, que é esse ângulo beta, mais esse outro ângulo que eu acabei de falar. Dá 180 graus. Então, a gente deduz que para qualquer triângulo, tá vendo esse ângulo beta aqui? Ele é o ângulo externo deste triângulo que eu estou considerando. Significa que beta ele vai ser igual ao ângulo alfa mais esse ângulo de 90 graus aqui. E o que isso tem de mais? Se eu calcular tangente de beta, o que é tangente de beta? É a tangente de alfa mais 90 graus. Por quê? Porque beta é igual a alfa mais 90 graus. Então, tangente de beta, por que eu estou usando tangente? Porque a tangente do ângulo é o coeficiente angular da reta. Se eu calcular a tangente de beta, é o mesmo que calcular a tangente de alfa mais 90. Só que, olha só, a gente sabe também que a tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Correto? Mas, no lugar de beta, o que eu posso escrever no lugar de beta? A gente acabou de ver que beta é o ângulo externo ali. Então, beta, eu posso escrever beta da seguinte forma, ó, alfa mais 90 graus. Alfa mais 90 graus. Pronto. E aí, lá da trigonometria, opa, aqui eu tenho o seno da soma de dois ângulos e aqui eu tenho o cosseno da soma de dois ângulos. Tá? Lembrando que isso tudo aí está resultando de tangente de beta. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui conforme a gente viu ou deveria ter aprendido no segundo ano em trigonometria. Como é que o seno da soma de dois ângulos? O seno, vou fazer esse aqui primeiro. Ó. O seno da soma de dois ângulos é o seno do primeiro ângulo vezes cosseno do segundo ângulo mais seno do segundo ângulo vezes cosseno do primeiro ângulo. Isso aí não é fácil não, tá, gente? Só lembrando que tudo isso é a tangente de beta que eu tinha calculado. Cosseno da soma de dois ângulos. Ó, o cosseno é o seguinte, cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, é o cosseno da soma, né? Então, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Aí, só para a gente não se perder muito, ó, considere lá o ciclo trigonométrico. Lembrando que aqui no eixo horizontal eu tenho cosseno, no eixo vertical eu tenho seno, aqui eu tenho 90 graus. Ó. A gente lembra lá que do ciclo trigonométrico, seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. Tá? Então lembrem-se disso. Seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. Vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil enxergar. Cosseno de 90 é igual a 0, então isso aqui zera. Seno de 90 é igual a 1. Sobrou só o cosseno aqui em cima. Cosseno de 90 é igual a 0, isso aqui zera. Seno de 90 é igual a 1. Sobrou só o menos seno aqui, ó. Ótimo. Sobrou cosseno de alfa sobre menos seno de alfa. Então, repare que tangente de beta é igual, ó, vou passar esse menos aqui para menos cosseno de alfa sobre seno de alfa. Olha, seno sobre cosseno a gente sabe que é tangente. Cosseno sobre seno é o inverso da tangente, ou seja, 1 sobre a tangente, tá? Então isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó. Para quem fica confuso com aquela informação, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma.
propriedade das frações, só para deixar evidente o que aconteceu na demonstração. Ou seja, aqui embaixo eu tenho a tangente. Repare, ó, tangente de beta é igual a menos 1 sobre... O que eu tenho aqui embaixo? Tangente de alfa. Lembrando que a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R. Não sei se foi exatamente esses os nomes que eu dei. Portanto, tem aquela propriedade que a gente viu aí. Ó. Vou passar... Tem tangente de beta de lá. Vou pegar aqui tangente de alfa, passar multiplicando. É igual a menos 1, como tem a afirmação que a gente tinha aí. Bom, tudo isso para vocês ficarem cientes que se vocês têm duas retas, né, duas retas, e elas são perpendiculares, você pode garantir que o produto dos coeficientes angulares dessas duas retas é igual a menos 1. Ok? Com esta propriedade, vamos resolver alguns exercícios aí. Verifique se as retas R, reta R, ó, 2x mais 3y menos 6 igual a 0, e a reta S, 3x menos 2y mais 1 igual a 0, são perpendiculares. O jeito mais fácil é colocar na forma de equação reduzida. Ó. 3y é igual a menos 2x mais 6. Y é igual a menos 2x sobre 3 mais 6 sobre 3, 2. Para essa outra reta aqui, ó, 2y vai ser igual a 3x mais 1. E y é igual a 3x sobre 2 mais 1 sobre 2. Bom, o que ele pediu para eu verificar é se as retas são perpendiculares. Se elas forem perpendiculares, quando eu multiplicar os seus respectivos coeficientes angulares, tem que dar menos 1. Será que isso ocorre? Menos 2 terços, que é o da primeira, da reta R, tá? Tá aqui. Vezes 3 sobre 2, que é o coeficiente angular da reta S. Quando eu multiplico, vai dar menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. Sim, a reta R é perpendicular à reta S. Simples assim. Vamos lá, mais uma. Escreva a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto menos 2, 1, e é perpendicular à reta S. Reta S tem a equação 2x mais y menos 2 igual a 0. Ele pediu para eu dar uma reta R que é perpendicular a essa, e passa por um ponto específico, né? Não é só perpendicular. Além de ser perpendicular, existem infinitas retas perpendiculares à reta S. Mas, além de ser perpendicular à reta S, ele quer que passe pelo ponto menos 2, 1. Tá? Veja, ele pediu para eu dar a equação reduzida da reta R, mas ele me deu a reta S na forma geral. Eu vou passar isto aqui para a forma reduzida. Pronto, a reta S agora está na forma reduzida. O que eu sei sobre o coeficiente dessa reta R que eu estou buscando? Ela tem um coeficiente M, tá? O M de R. Ó, essa reta R, ela vai ser da forma Y, igual a MRX, mais um valor B aqui que eu vou chamar de NR, tá? NR. O que eu sei sobre esse MR? Eu sei que esse MR, que é o coeficiente angular da reta R, vezes o MS, que é o coeficiente angular da reta S. Quanto é o MS? Quando eu multiplico esses dois coeficientes, vai dar menos 1. Portanto, MR, que é o coeficiente da reta que eu estou procurando, vezes 2, que é o coeficiente da reta S que eu já tenho. Opa, vezes 2 não, vezes menos 2. Tá?
é igual a menos 1. Portanto, MR vai ser igual a 1 sobre 2. Ó, tinha menos 1, divide por menos 2, fica 1 sobre 2. Logo, essa reta R que eu estou procurando, ela vai ter equação y igual a MR. MR é 1 sobre 2. 1 sobre 2 que multiplica x, mais este valor aqui, ó, que a gente chamou de NR. Tá? Podia ter chamado de B. Pronto, esta é a cara da equação da reta que eu estou procurando ali. O que ele me deu de informação extra para eu achar? Ele me disse que ela passa por esse ponto, ou seja, quando x é menos 2, y é igual a 1. Então, y vai ser igual a 1 quando x for igual a menos 2. Mas esse... gente, eu vou chamar isso aqui de B, tá? Eu estou cansado de ficar escrevendo essa coisa aí nessa forma. Então, 1 é igual. 1 sobre 2 que multiplica menos 2 vai dar menos 1 mais B. B é igual a 2. Né? Ó, B está aqui, menos 1 vai passar para lá somando, então B é igual a 2. Finalmente, a equação da reta que ele pediu para eu encontrar é y na forma reduzida, tá? 1 sobre 2, ou se você preferir escrever 2 sobre x, mais 2. Pronto. Tá aí. Será que é isso mesmo? Tá lá. X sobre 2 mais 2. Vou apagar aqui. Determine a equação reduzida da mediatriz do segmento AB de extremidades. Oh, meu Deus! Vou dar uma pausa aqui para tomar uma água. Vamos lá, determine a equação reduzida da mediatriz R do segmento AB de extremidades 1, 3 e menos 5, menos 1. Bom, essa aí vai demorar um pouquinho, pessoal. Essa não é muito fácil, não, viu? Quer dizer, é relativamente fácil se você sabe fazer a equação da reta a partir de 2 pontos e se você sabe o que é uma mediatriz. Ó, se eu tenho o ponto A e o ponto B, a gente já sabe fazer uma equação da reta com esses 2 pontos. O que é uma mediatriz? A mediatriz... Tá, aqui está o segmento, AB. Aqui está o segmento. A mediatriz ela passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento. Então, ela passa aqui pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento. Ok? Então, na prática, o que eu vou fazer? Tenho o ponto A e tenho o ponto B. Eu vou conseguir determinar a equação da reta AB. E aí, eu vou determinar uma reta perpendicular a ela, passando pelo ponto médio dela. A gente tem todas essas informações. Vamos lá? Primeiro eu vou determinar o ponto médio de AB. Como é que eu determino o ponto médio? Ó. Ponto médio, ponto médio. A coordenada x do ponto médio é igual à coordenada x do primeiro ponto mais a coordenada y do segundo ponto, ou x do segundo ponto, dividido por 2. Neste caso, menos 2. A coordenada y do ponto médio é a coordenada y do primeiro ponto, mais a coordenada y do segundo ponto, dividido por 2. Neste caso, 1. Ou seja, a minha mediatriz passa pelo ponto menos 2, 1. Vocês podem fazer aí o plano cartesiano, tá? Mas isso demora demais, nem sempre fica bom e eu não vou fazer. Ótimo. Eu sei que a minha mediatriz vai passar pelo ponto menos 2, 1. Então, esta reta aí que ele está pedindo para eu calcular passa por este ponto. Vou calcular a reta AB, a reta que passa por A e B. Vou fazer de um jeito que talvez vocês não gostem muito. Ó, eu sei que uma reta tem a forma dessa equação aqui, ó, AX mais B, tá? E ela passa pelo ponto A, que é 1, 3. O que isso significa? Que quando x é 1, y é 3. Significa o quê? Ó? Que esta equação, A, que eu ainda não sei o valor de A, quando x é 1, mais B, vai dar 3, que é o valor de y. Ela também passa pelo ponto B, que é menos 5, menos 1. Significa que esta equação aí que eu estou procurando,
quando o x é menos 5 e eu resolvo as contas, o y dá menos 1. Pronto, vou colocar isso aqui num sistema de equação arrumadinho, bonitinho. Vai ficar a mais b igual a 3, menos 5a mais b igual a menos 1. Ah, não gostou de fazer desse jeito, não sabe como resolver um sistema de equação? Bom, preocupante, porque isso é muito relevante. Mas você pode fazer você tem outras formas de encontrar a equação da reta aí, você pode usar qualquer uma delas. Para resolver o sistema aqui, você adota a forma que você achar melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação e dela eu vou subtrair a segunda. Então vai ser esta primeira menos a segunda. Ó. A menos menos 5 vai ficar 6a. B menos B, nada. 3 menos menos 1, 4. A é igual a 2 sobre 3. Seria 4 sobre 6, tá? Simplificando, fica 2 sobre 3. Bom, se A é igual a 2 sobre 3, eu substituo uma dessas, eu vou substituir nessa aqui, que é mais fácil, tá bom? E vou achar o valor de B. Então, eu tenho 2 sobre 3 mais B é igual a 3. Portanto, B é igual né? Seria 3 menos 2 sobre 3. O que é 3? 9 sobre 3. Igualei aqui os denominadores para ficar mais fácil. Ó. 9 menos 2, 7. 7 sobre 3. Pronto. Portanto, esta equação da reta, a equação reduzida que eu calculei ali, que passa pelos pontos A e B, ó, A é 2 terços, X, né? Tá aqui o A, e B é 7 terços. Pronto, tá aqui. Só que ele não me pediu para achar a equação da reta que passa por A e B. Ele pediu para achar a equação da reta que é mediatriz do segmento AB. Bom, se ela é mediatriz, como eu falei para vocês, vai passar pelo ponto médio e vai ser perpendicular. A reta perpendicular tem coeficiente angular com a seguinte propriedade. Esse coeficiente angular que eu estou procurando, eu vou chamar aqui ó, de M. Esse coeficiente angular da reta da mediatriz, eu vou chamar de M. Quando eu multiplico por 2 terços, que é o coeficiente angular da reta da qual ela é mediatriz, tem que dar menos 1, que essa é a propriedade de duas retas que são perpendiculares. Os seus coeficientes multiplicados dão menos 1. Então, M vai ser igual a menos 3 sobre 2, tá? Pega o 2 terços, passa para cá dividindo, usa as propriedades de divisão de frações, ou então simplesmente entende, ó, passa para cá o 3 multiplicando, vai dar menos 3, depois passa o 2 dividindo, do jeito que você quiser. Isso aí é assunto que não é para ser dúvida neste momento da vida. Enfim, o coeficiente angular da reta que eu estou procurando, da mediatriz, né, ela vai ter essa forma aqui, ó, vai ser menos 3 sobre 2 que multiplica x, mais, vou chamar de D, mais um número aqui, tá? Mais um coeficiente linear. Como é que eu vou descobrir esse coeficiente linear? Gente, a gente calculou aqui o ponto médio. Por que a gente calculou esse ponto médio? Porque a reta passa por esse ponto, ó. Então, quando x é menos 2, y é igual a 1. Vamos lá? Vamos usar essa informação? Quando x é menos 2, y é igual a 1. Vou colocar do lado de cá. Fazendo essas contas, eu vou ter menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Mais D é igual a 1. Portanto, D é igual a menos 2. Logo, a equação que eu estou procurando é da forma menos 3 sobre 2x menos 2. Esta é a equação da mediatriz do segmento AB. É isso mesmo que está lá. Ó. Que bom que tem um gabarito ali que a gente confere fácil. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. O vídeo já está longo. Eu podia não corrigir essa aí, né? Eu não vou corrigir não. Já tem quase 30 minutos de vídeo, olha só.
Obter as coordenadas do baricentro G. Tem um triângulo, gente. Tem um triângulo. Vocês lembram o que é o baricentro, né? Tem um triângulo aqui, ó. Ok? O que é o baricentro? Você pega a mediana é a seviana que sai de cada vértice do triângulo e corta e passa pelo ponto médio do lado oposto. Então, ela sai aqui do vértice A, por exemplo, e passa pelo ponto médio do lado BC. Okay? Divide aqui em duas partes iguais. Esta mediana aqui, ó, vai chegar lá no ponto médio do lado AC. O triângulo vai ter três medianas. Elas se encontram aqui num ponto chamado baricentro. Ok? Baricentro. O que ele está dizendo? Um triângulo qualquer sabendo que as retas suporte de duas de suas medianas são dadas por... Aqui ele te deu uma reta, aqui ele te deu outra reta. Obter as coordenadas do baricentro do ponto G. O que vai ser o ponto G? Suponha que você está aqui, ó, ele te deu um triângulo qualquer. Aí ele te deu a coordenada, a reta suporte, tá? Ele te deu esta equação aqui, ó. A mediana está aí, está dentro dessa reta. E ele te deu outra mediana, a equação da reta da outra mediana. Gente, elas se cruzam aqui no baricentro, não tem para onde correr. Então basta você pegar essas duas retas aí e descobrir onde é que elas vão se encontrar. Ah, é tão fácil, né? Ó, tá aqui, ó. Eu vou colocar isto aqui, ó, na forma, ó, x menos 6y, a equação de uma reta, tá igual a zero. Vou colocar na forma reduzida. Vai ficar o quê? X mais 8 igual a 6y. Vou dividir tudo por 6, então vai ficar x sobre 6 mais 8 sobre 6 vai ficar 4 sobre 3 igual a y. Pronto, está na forma reduzida aí uma equação. Vou pegar esta outra aqui agora, ó, vou colocar na forma reduzida, tá? Vou fazer direto aqui. 2y é igual a 3x mais 8. E y é igual a 3 sobre 2x mais 4. Espero não ter errado. Pronto. E agora o que eu quero? Eu quero o ponto comum entre elas. É só igualar essas equações, tá, gente? Eu vou igualar essa parte aqui, ó. Essas equações têm que ser iguais, ó. Porque y é igual a y, tá? Então, esta parte aqui tem que ser igual a esta parte aqui. Portanto, x sobre 6 mais 4 sobre 3 tem que ser igual a 3 sobre 2x mais 4. Vamos lá. Bom, vou passar este aqui, vou fazer assim para não confundir ninguém com esse negócio aí. Pronto, igual. E 4 estava do lado de lá e o 4 sobre 3 passa para o lado de lá. Pronto, vamos lá. Só resolver aqui as somas de frações. E aqui... Eu espero não ter errado nada aí. Vai dar menos 8x sobre 6 igual 12 menos 4, 8 sobre 3. Bom, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque tá. Então, menos x é igual a 6 sobre 3, x vai ser igual a menos 2. Achou o valor de x? Achou o valor de x? Pega qualquer uma das equações que você tem. Vou aproveitar essa aqui que já está mais fácil. Ó. Substitui o valor de x que você vai ter o valor de y. Então, ó, se x é menos 2, aqui eu vou ter 3 sobre 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 simplificando com 2 vai dar menos 1. Tá? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 4. Y é igual a 1. Ou seja, essas retas elas se encontram no ponto, que é o baricentro, menos 2, 1. Simples assim.